Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? Alguns influenciadores e também mídia de videogame foi convidado pela Blizzard para ir na sede deles e testar pela primeira vez o sistema de moradia de housing do World of Warcraft. Ou seja, foi a primeira vez que alguém que não é da Blizzard teve a oportunidade de testar esse sistema. E mes amis, tô jogando pra caralho, viciado em Expedition 33, então ó, meu francês tá só falando mon amour, como allez-vous, très bien, francesinho aqui, florado. Mas voltando pro assunto, ou seja, cara, cada vez o que uma vez foi só um sonho distante tá se tornando mais realidade, que é ter uma casinha no World of Warcraft. E as primeiras impressões desses sites, dos influenciadores, foi muito positiva, realmente bem empolgante, com muita gente apontando até que esse pode ser o melhor sistema de moradia de todos os MMOs disponíveis aí no mercado. Talvez! Claro, eu sei que cada MMO, eu fiz um vídeo inclusive no canal comparando os diferentes sistemas de casa de MMO, cada um tem suas particularidades que envolvem também a própria arquitetura do jogo, tipo de Tibia você pode ter guerra por causa de uma casa, que é uma coisa que não vai rolar no World of Warcraft, então sim, tem muito gosto pessoal envolvido aí, mas a ambição desse sistema tá surpreendendo. Empolgante, bem louco. E você pode falar, pô, Bibos, mas é claro, né, cara? São influenciadores do World of Warcraft, é óbvio que eles vão puxar um saquinho ali, mas não dá pra ficar ouvindo isso. Cara, pior que não necessariamente. Tiveram influenciadores de outros jogos. The system is much bigger and better than I could have ever expected, which was the general consensus of everybody I talked to there. Mídia especializada que cobre diversos jogos. E até, cara, um caso especial que eu quero falar do Preach, que ele é um cara que, sim, nasceu ali gerando conteúdo de World of Warcraft, aí em Shadowlands ele se decepcionou bastante, muita gente até pega no pé dele e fala, pô, o cara cresceu com WoW, aí depois abandonou para outro jogo, como se fosse um absurdo, um cara que é um consumidor, a deixar de jogar um jogo num período que o jogo tava ruim de fato, e criticar o jogo, e depois, quando o jogo ficar bom, voltar. Nada de errado nisso, né, galera? Enfim. Mas de qualquer maneira, cara, entenda que é bom que um cara que tem esse tipo de opinião crítica participe, porque se esse cara elogia, é porque realmente você pode confiar. E de fato, cara, ele foi extremamente elogioso. To all these games and they found what they like about it and then they've made it better. I'm just gonna say it, they've made it better. E na própria entrevista tem uma coisa muito legal. A Blizzard, os devs que estão lá, admitem sem vergonha nenhuma, cara, nenhuma vergonha. Honestidade pura. Que eles estão olhando outros jogos, Valheim, Final Fantasy XIV, se inspirando e tentando melhorar. E existe algo mais Blizzard clássica que isso, Blizzard dos bons tempos, ver o que tá dando certo e pegar e transformar em algo ainda melhor. Essa é a Blizzard raiz. E nesse sistema, parece que eles estão fazendo exatamente isso, vendo o que os outros fazem de bom e melhorando ainda mais, o que é fantástico. Vamos agora entender o que os influenciadores puderam trazer pra gente, como funciona esse sistema, agora que ele foi testado. Vamos primeiro falar então da área externa, e aqui é o grande segredo até o momento, porque os influenciadores não puderam testar a parte externa, só a parte interna da housing, e pouco foi falado pelos devs ainda. Então eu vou trazer um compilado daquilo que a gente já sabe do que foi revelado com relação a parte externa. Primeiro, cada jogador vai poder ter na sua conta duas casas. Vai poder pegar qualquer lote, uma vizinhança baseada na Aliança e outra numa vizinhança baseada na Horda. Vão ser os dois modelos de vizinhança inicial, pode ser que mais pra frente venham novas vizinhanças. A vizinhança da Aliança é inspirada em Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste e Floresta de El, enquanto que da Horda é inspirada em Durotar, Olho de Achara e os Sertões. As vizinhanças, elas não são instanciadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao entrar na vizinhança, você vai sempre estar na mesma camada, na mesma layer. Não vai acontecer de você entrar um vizinho teu tá numa layer e você em outra. É sempre as mesmas pessoas. Inclusive, se tiver alguém visitando a vizinhança, essa pessoa vai entrar sempre na mesma layer, para ter um senso de comunidade ali dentro, de serem sempre as mesmas pessoas. As vizinhanças, elas poderão ser privadas de guilda e pública. As públicas, você vai poder entrar lá na vizinhança, escolher um lote, qualquer lote que tiver disponível, claro, e instalar sua casa lá. Nas de guilda, provavelmente o guild leader, o líder da guilda, vai ter controle sobre os lotes e definir quem mora em cada lugar. Mas o importante é que você não vai precisar ser refém de uma guilda para ter uma casa. Não precisa, pode ir num lote público e construir onde você quiser. E aqui, cara, eu já vou dar um aviso para minha guilda Murlocs Alcoólatras. Primeira coisa, que lá é tudo fanboy da Horda. Vamos fazer no lote da Aliança. Pelo amor
de Deus. Pelo amor de Deus. O cara que acha que o lote da Horda vai ser mais massa, claro que não vai ser. Lote da Aliança, por favor. E também, cara, quer ter uma casinha no litoral aí, por favor, tá? Guild Leader aí, ó. Dá essa moral aí, por favor. Não sai da guilda, cara. Brincadeira. A parte externa você vai poder decorar também, colocar vinhas, flores, jardim, fontes, cabanas, entre outras coisas. E até a estrutura da casa você vai poder montar do seu jeito. Lembrando que a estrutura externa da casa não vai precisar seguir a estrutura interna. Ou seja, você pode criar um cubículo fora e dentro criar uma mansão, uma torre com andares, enfim. Você não precisa correlacionar uma coisa com a outra. Mas até o momento é só isso que a gente sabe. A gente não sabe especificamente como é que vai ser a vizinhança, o que vai ter lá dentro, como que ela vai funcionar em detalhes. Isso vai ser revelado só mais pra frente. O que a gente sabe mais é com relação aos interiores, as áreas internas da casa. Primeiro, os interiores eles são instanciados, ou seja, cada jogador entra na sua casinha e você vai poder escolher se você quer que outras pessoas possam entrar ou não, vai ter uma opção para isso. Por enquanto, o limite é de 10 cômodos e 3 andares, lembrando que é um alpha bem recente, bem inicial, então isso pode ser expandido, mas por enquanto esse é o limite. 10 cômodos no total e 3 andares. Foi mostrado que existem ganchos entre cada cômodo que você poder linkar e utilizar para colocar um cômodo do lado do outro. E a estrutura do cômodo pode ser pequena, grande, média, pode ser um corredor, pode ser às vezes uma área escondida, enfim, vai ter diversas arquiteturas entre os cômodos. É tipo um Lego em escala real ou um Minecraft no outro. Além disso, um outro detalhe importante, como vocês sabem, você vai poder movimentar na configuração avançada os móveis em qualquer direção. Então uma das coisas legais para criatividade é que você pode colocar, por exemplo, um pilar dentro da parede para formar uma estrutura na parede. Só que uma preocupação que isso poderia gerar é que, por exemplo, você colocou na sala, aí no quarto aparece o outro lado do pilar, sabe? Uma coisa interagindo com outra. Para evitar isso, a Blizzard fez paredes com espaço entre os cômodos, de forma que isso não vai acontecer quando você colocar um móvel dentro do outro. Pelo menos não foi relatado esse bug, esse glitch nos caras que testaram lá. Com relação às decorações, como já foi falado, você tem liberdade total, você pode, na configuração avançada, girar, mover, escalar, mudar de escala, de tamanho, pintar. Mas aqui tem algumas limitações, principalmente na questão de escalar os objetos e pintar. O scaling ele não é infinito, então você vai ter um limite do tamanho que você pode deixar os objetos. Além disso, uma coisa que foi relatada lá, num dos influenciadores, por exemplo, você tem uma cadeira, você pode sentar nela, mas se você muda a escala dela, você não pode mais sentar, pelo menos como está agora no alpha. Além disso, quando se fala de pintar, móveis mais recentes podem ser pintados, de assets mais recentes, mas móveis lá do passado, de assets do passado, não vão poder, pelo menos em princípio, serem pintados. Além disso, alguns móveis do passado, eles não vão ser incluídos logo no começo, porque os móveis que eram feitos no passado não eram feitos pensando nesse sistema, obviamente, não tinha essa pretensão ainda. Então, por exemplo, eles não têm chão ou fundo, só tem pintado ou feito a parte que realmente aparece para você, por exemplo, se não for uma estrutura de parede. Isso não funcionaria no sistema atual como ele funciona. Então, alguns móveis vão ter que trabalhar, mas eles têm a intenção de fazer isso, de ir trazendo móveis antigos que não podem ser usados agora, à medida do tempo, para serem trazidos para você novamente. Eles vão fazer enquetes com a comunidade para saber quais que as pessoas querem mais que sejam trazidos o quanto antes. Suramar, por favor. Já os assets recentes já estão sendo feitos pensando nisso. Então, o patch dos Goblins que teve agora, os móveis que estão lá, você nem percebeu, mas já estão sendo preparados para vir para housing. A gente vai ter o patch dos Etéreos no próximo patch. Tudo que vai vir lá com relação a decoração, casa, que vai estar no teu jogo ali, já vai estar vindo preparado para também entrar no sistema de housing quando ele vier. Os criadores foram lá, tiraram screenshots, eu vou mostrar algumas para vocês aqui, e o Dratius ele fez algumas coisas interessantes que mostram o potencial de criatividade. Claro que muito inicial, mas o potencial de criatividade que esse sistema tem. Por exemplo, ele montou uma janela e por cima da janela colocou um quadro. E aí a luz que emite da janela parecia que estava sendo emitida do quadro, dando um aspecto de luz dentro do quadro. Só um exemplo de como é que você pode usar a iluminação criativamente através desse sistema. Ele também colocou livros dentro da parede, formando decorações de parede. O Taliesin também fez isso, colocou tapetes ali na parede, como vocês estão vendo aqui, e ele fez uma decoração à la Blood Elf. Você pode fazer minigames de escada, de subida. Os cômodos também, por exemplo, em nível inferior ou superior, como eu falei, em 3 andares no máximo, e alguns cômodos vêm com escadas preparadas para você ter ali um porão descendo, ou ali uma subida para ir numa torre, enfim. Você vai ter também pronto nos cômodos já, e além disso você pode também montar através do própria estrutura do jogo. Outra coisa muito interessante que eles falaram na entrevista é que eles têm a intenção de trazer logo, e talvez até mesmo já no launch desse sistema, assets relacionados aos salões de classe do Legion, ou seja, aquelas decorações maravilhosas focadas na tua classe, paladino, druida, xamã, sacerdote. Existe uma grande possibilidade, pelo que eles falaram,
de ser prioridade de trazer isso pra gente, isso incrementaria demais as possibilidades. Uma outra questão muito interessante de eu passar para vocês é o seguinte: a quantidade de itens que você vai poder ter dentro da casa, tá? Inclusive na thumbnail desse vídeo. Quando a gente pega Final Fantasy XIV, que tem um dos melhores sistemas de housing de todos os jogos, é incrível. Só que ele tem uma limitação que pode ser um pouco chata. Se você tem um apartamento, você pode colocar 100 itens dentro. Se você tem uma casa pequena, 200, uma casa média, 300 e uma casa grande, 400. Isso te coloca numa situação que, vamos supor que você quer fazer um cômodo que é muito denso de objetos. Fazer algo muito denso. Aí você precisa trancar os outros cômodos, porque você não vai ter item suficiente para decorar a tua casa, espaço suficiente, porque já gastou a quantidade de itens. No WoW Alpha, são 10 mil itens de limite. Você não vai chegar lá, é muito difícil chegar lá. Claro que alguém vai chegar lá, mas é muito difícil. Então é muita decoração, o que mostra a potência desse sistema. Além disso, quem testou falou que com relação à performance não teve prejuízos grandes, não ficou prejudicado, não teve travamento, bug. Claro que vão encontrar maneira de fazer isso, mas em geral parece que está bem feito o sistema também, pelo que eles relataram. Mas, por mais que tenham muitos elogios e seja tudo muito bom, a gente tem algumas limitações que eu preciso passar para vocês, que eles passaram, e eles deram esse feedback para a Blizzard também. Por exemplo, a questão de ter 2 casas por conta, para algumas pessoas agradam, para outras não. Então é uma coisa que talvez eles pensem, mas por enquanto vai ser assim. Mas é uma limitação. Por enquanto, pelo que falaram, tem pouca variedade de papéis de parede para suas paredes de chão e de telhado. Então, claro que é só o alfa muito inicial, mas seria interessante trazer mais. Alguns assets antigos, por exemplo, não vão poder ser trazidos por enquanto, porque, como eu expliquei, eles não têm fundo, porque não apareciam, eles precisam trabalhar isso, mas eles falam que tem planos de ir colocando ao longo do tempo. Não tem uma ferramenta de importar e exportar, o que é bem importante para um sistema de tanta liberdade quanto esse. Isso é fundamental, tanto para você salvar aquilo que você está fazendo, como também para ter a possibilidade de artistas exportarem para outras pessoas importarem, porque vai rolar muito isso. Provavelmente chega até um addon para fazer isso, né? Então, Blizzard, se adianta aos addons aí. E uma outra questão importante é a longevidade desse sistema, que é uma coisa que tem que ser visto. Esse sistema, ele não pode ser nenhum dos extremos. Ele não pode nem ser uma coisa que você vai lá, se empolga no comecinho, depois esquece que existe, e não pode também ser uma coisa que você só fica lá. Nenhuma dessas coisas pode rolar. Então é aí que tem um problema. Eles precisam garantir uma maneira da vizinhança ser interessante o suficiente para você estar sempre indo lá, talvez com eventos, enfim. Não sei, porque eles não revelaram poucas coisas com relação à vizinhança, mas eles têm que fazer uma maneira de que isso não seja uma ilha sirênica, que você vai lá, se diverte, pega teu anel, depois nunca mais volta, só se quiser pegar um pet ou uma montaria específico. Não pode ser assim. Esse sistema ele tem que ser uma coisa para as pessoas estarem participando. Por outro lado, que entra a questão da utilidade, esse sistema também não pode fazer com que as pessoas não saiam de lá e mate o jogo como um todo. A gente já teve uma experiência parecida com essa, para quem lembra de Garrison. Então eles já falaram que AH e banco não vai rolar nas vizinhanças. O que hoje em dia a gente tem montaria para isso, né? Enfim, vendeu até na loja, mas enfim, não vai rolar isso na vizinhança. Além disso, uma influenciadora do Final Fantasy perguntou para ele se ia rolar interação com profissão, tipo ervas no seu jardim para você coletar, mineração no porão, enfim. E aí, cara, nós jogadores veteranos da Blizzard e os próprios devs, cara, já tem um infarto só de vir aquela palavra. Você falou Garrison? É uma cilada, Bill. Eu vou ser sincero, cara, eu gostava de Garrison, mas eu entendo também os problemas que ele gerou pro jogo, isso não pode acontecer de novo. Eu acho legal que a Housing tem interação com profissão. De forma alguma, a Housing tem que ter interação com poder. E eles já falaram que poder, Housing não vai ter influência nenhuma. Então, se você é um cara que quer fazer mítica mais raid e tá pouco se importando com Housing, tá bom, você não vai precisar ter não, porque não vai fazer nada no poder. Agora, utilidade pra profissão, essas coisas, eles não disseram não e nem sim. Eles disseram que estão pensando. E, como feedback, os influenciadores até falaram, pô, uma coisa interessante é, pô, você pode plantar na tua casa, pode minerar, mas o que você planta e minera são reagentes que só servem para a profissão criar itens de casa. Então, você quer criar uma flor para tua casa, um buquê de flores, uma fonte, você pode coletar, minerar o item na tua casa, mas ele não vai influenciar em nada mais no jogo, de criar arma, criar armadura, nada disso. Esses itens que você coleta na sua casa vão servir. Uma solução interessante. Mas é isso, cara. O sistema de housing do WoW promete e promete demais. Ele não tá só bonito não, cara. Ele parece que tá divertido, funcional,
personalizável, pode deixar a sua cara e extremamente complexo. Tá aí para competir entre os melhores sistemas de housing, desde que a Blizzard continue bom trabalho e principalmente ouça a comunidade, o feedback da comunidade. É muito importante isso. É importante também, como eu falei, que pessoas que têm experiência em outros jogos, que têm bons sistemas, deem feedback e eles chamem essas pessoas também para participar disso. Isso vale muito a pena para tentar criar o melhor sistema possível. E é isso, cara. Tamo junto sempre. Até uma próxima. Só um pequeno adendo. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Oblivion Remaster, que, vamos ser sinceros, flopou pela a média geral de visualização do canal. E não tem problema nenhum. Eu adorei fazer e vou continuar fazendo. Claro, cara, esse canal ele respira o WoWzinho, ele é sobre o WoWzinho. Não tenho pretensão nenhuma de mudar isso, mas eu me divirto com outros jogos também. Esse aqui é meu passatempo, esse canal. E eu quero trazer para vocês também, mesmo que flop, eu quero trazer reviews de outros jogos, porque é uma maneira até de eu me divertir. Então vai rolar, com certeza. Mas uma coisa curiosa sobre esse vídeo do Oblivion é que a maioria dos comentários foi: cara, joga Expedition 33. Se você gostou, joga Expedition 33. Faz um review de Expedition 33. Obrigado a vocês que comentaram isso, cara. Porque eu sei que Expedition 33 está sendo muito falado aí pelos influenciadores, gente falando que é o jogo do ano e tudo mais. Mas eu não ia muito jogar não, porque jogo por batalha por turno, já gostei muito, mas muito tempo que eu não jogava jogo de batalha por turno. Não me chamou a atenção a primeira vez que eu vi. Eu falei, não, vou ficar aqui no Oblivion Remaster. Mas aí como vocês comentaram que queria uma review, fui lá e joguei. E obrigado, cara. É, sem dúvida nenhuma, a porra do jogo do ano. Cara, é bom pra caralho. Meu Deus do céu, que obra-prima, cara. Que obra-prima. Há muito tempo que eu não jogava um RPG de single player tão bom assim. Acho que desde Baldur's Gate 3, mas eu vou ser sincero. Eu sou mais Expedition 33, talvez eu fale uma blasfêmia pra muito, mas eu sou mais Expedition 33 que Baldur's Gate, porque assim, eu gostei demais da narrativa, cara. Que história é essa, cara? Eu nem terminei ainda, eu tô no ato 3, terminei o ato 2, tô no ato 3. Meu Deus, o final do ato 2, cara. Que é o final do ato 2? Que história, que trilha sonora. Que jogaço. Puta que pariu, que jogaço. Meu Deus do céu. Vai rolar review no canal, é óbvio, cara. Assim que eu terminar de zerar o jogo, porque primeiro eu quero zerar o jogo, acho que eu termino talvez esse final de semana, vou trazer uma review do Expedition pra vocês, que eu tô apaixonado nesse game, cara. Que jogão da porra, cara. Tamo junto.